Emocionante. Mendiga resgata menino paralítico do afogamento e transforma a vida com milhões. Era uma manhã escaldante de sábado na zona leste de São Paulo. O sol batia forte, refletindo nas poças d'água deixadas pela chuva da noite anterior. As ruas estavam vibrantes, cheias de vida, e Maria, uma mendiga de olhar profundo e sorriso acolhedor, caminhava entre as pessoas. Ela conhecia cada esquina, cada rosto, e sempre se beneficiava da generosidade dos moradores locais. Um copo de café aqui, um pão ali. Sorrindo, ela coletava suas migalhas de esperança em meio à dureza da vida. Mas naquele dia, enquanto passava pela represa da região, a calmaria se desfez em um grito aterrorizado. Lucas, um garoto de apenas 9 anos, estava à beira da água, sua bola brilhante escorregando da mão e caindo na correnteza enfurecida. Desesperado, ele tentou alcançá-la, mas a correnteza não teve compaixão. O menino, que dependia de uma cadeira de rodas devido à sua paralisia, lutou e acabou caindo, sendo engolido pela água turva. Maria, testemunha da cena, sentiu o coração disparar. Movida por um impulso que resgatava lembranças de sonhos perdidos, mergulhou na água gelada, desafiando seu próprio medo. Ela não pensou em preconceito nem no que os outros diriam. O desespero de Lucas era um eco de sua própria luta, e, com suas habilidades de nadadora, nadou rapidamente até ele. Com dificuldade, conseguiu agarrá-lo e trouxe-o à margem, enquanto o coração dela pulsava como um tambor em sua cabeça. A cena que se desenrolava era cheia de emoção. Lucas tossia, seus olhos cheios de medo, e Maria, com seu sorriso tocado pela superfície da água, prometia que tudo ficaria bem. O ato heróico de Maria espalhou-se rapidamente pelas redes sociais. Mendiga salva menino paralítico. As notícias espalhavam entusiasmo, mas também um novo tipo de esperança para a comunidade que sempre a ignorou. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A mãe de Lucas, uma empresária bem-sucedida, ficou maravilhada com a bravura de Maria e se comprometeu a ajudar. Mas, ao mesmo tempo, a amizade delas era atacada por olhares críticos e comentários maldosos. O preconceito social se fazia presente, desafiando a nova conexão que florescia entre elas. Maria lutava internamente, questionando se realmente merecia essa chance, enquanto Lucas enfrentava suas próprias inseguranças em relação ao mundo e à nova vida que se descortinava diante dele. Ambos partilhavam histórias de dor, superações e sonhos arruinados. Mas, em meio à tempestade de críticas, eles encontraram nas profundezas de suas almas um espaço para crescerem juntos. E, enquanto olhavam para o horizonte da vida, a pergunta que pairava no ar era: conseguirão romper as barreiras do preconceito e ser felizes de verdade? O futuro era incerto, mas a semente da esperança já havia brotado em seus corações. Na semana seguinte ao resgate, o movimento em torno de Maria e Lucas só crescia. As redes sociais fervilhavam com apoio, mas também com críticas amargas. Enquanto Maria tentava se adaptar à nova tensão, sentia seu coração apertar com os olhares acentuados que recebia nas ruas e os comentários afiados que ecoavam nos corredores de sua comunidade. Aplaudida como heroína em alguns círculos, mas tratada com desprezo em outros, Maria navegava em um mar de intrigas. Ela ainda se lembrava do dia em que salvou Lucas. O sorriso dele, logo após saírem da água, ainda ardia em sua mente. Era a imagem que a mantinha viva, a força que carregava nos dias mais difíceis. Sua relação com a mãe de Lucas, Helena, começou a se aprofundar, mas a pressão da sociedade tornava tudo mais complicado. Quando se encontravam, havia sempre um silêncio constrangedor após uma troca de palavras calorosas. Você foi incrível, Maria. Ele estaria perdido sem você, dizia Helena, tentando quebrar a tensão. Mas Maria olhava para o chão, inchado pela insegurança. Eu só fiz o que qualquer um faria. A resposta balançava na ponta da língua, mas sempre se perdia antes de chegar a um lugar seguro. Enquanto isso, Lucas, mais confiante, começou a interagir com outras crianças na praça ao lado de sua casa. Ele estava aprendendo a andar de muletas e queria mostrar a todos que a paralisia não definiria quem ele era. Mas seu coração ainda carregava um medo que o impedia de brilhar totalmente. Ele passava as tardes olhando nos olhos de Maria, buscando aprovação. A maneira como ela o via, com tanta coragem, trazia um novo significado para sua vida.
Maria, percebendo o que Lucas se tornava, começou a acreditar em si mesma. Um dia, enquanto arrumava suas coisas no canto da praça, viu Lucas balançando seus muletas com um sorriso, e algo se iluminou dentro dela. Se ele pode, por que eu não posso? Essas palavras se repetiam em sua mente, carregadas de força. Naquela noite, Maria decidiu que não queria mais viver à sombra do preconceito. Organizou uma reunião na comunidade, convidando todos para discutir a forma como as pessoas viam aqueles que eram diferentes. Usando sua vivência como candidata entendida nas dificuldades, Maria se transformou em porta-voz de um grupo que muitas vezes era esquecido. A praça estava cheia na noite da reunião. Alguns estavam lá para apoiar, outros para criticar. As vozes começaram a se agitar. Maria subiu no pequeno palanque montado no centro e, com esforço, respirou fundo. Todos nós carregamos uma história. Todos nós temos sonhos. Cada um no seu tempo, na sua luta. Ouvindo sua própria voz, sentiu a força aumentar. Palavras de esperança fluíram de sua boca enquanto as pessoas escutavam. Mas quando ela olhou para a multidão, viu um grupo afastado, algumas pessoas trocando olhares maldosos, escutando com desdém. O pânico a invadiu, mas voluntariamente se lembrou do olhar de Lucas e o que ele representava para ela. Aquela criança lutadora valia cada batida de seu coração. Enquanto Maria falava com fervor, ela ignorou os olhares cruéis. Não era apenas sobre ela, mas também sobre Lucas, e a nova vida que se formava entre eles. Naquele momento, Maria teve uma clara percepção. Se quisesse ser vista como alguém que merece respeito, ela precisaria se respeitar primeiro. E ao fazer isso, ela poderia ajudar Lucas a se erguer ainda mais. Mas a tensão crescia na comunidade, e algumas pessoas não iriam deixar essa mudança acontecer tão facilmente. Nos dias seguintes, boatos se espalharam como fogo em palha seca. Maria precisava estar preparada para o que vinha, porque a verdadeira luta estava apenas começando. Ela sentia que havia algo mais profundo em jogo, cada vez mais perto. O que seria essa nova batalha? Teria Maria coragem para enfrentar os fantasmas do passado? As respostas estavam se aproximando e, com elas, um novo desvelo do futuro dela e de Lucas. As manhãs seguintes traziam um clima pesado para Maria. O sol brilhava, mas a luz parecia distante. Comentários voavam, sussurros se espalhavam como sombra por trás de risadinhas e olhares maldosos. Nos grupos da escola de Lucas, as crianças faziam piadas sobre a heroína de redes sociais e a mendiga famosa. Essas palavras a cortavam como facas, e ela se perguntava se um dia conseguiria desassociar seu passado da nova vida que tentava construir. Enquanto isso, Lucas lutava contra seus próprios demônios. O sorriso que Maria lembrava, que havia iluminado suas vidas após o resgate, começava a se apagar gradativamente. Ele não queria ser visto como uma vítima e se esforçava para mostrar que a paralisia não era o que o definia. Mas a verdade era que, por trás daquela fachada de coragem, havia um garoto inseguro, cujos olhos brilhavam com lágrimas contidas. Uma tarde, enquanto Maria caminhava pela praça, encontrou Lucas sentado em um banco, observando as crianças brincarem. O coração dela apertou. Sentou-se ao lado dele e disse: "Ei, você não vai brincar? A molecada tá se divertindo." Lucas olhou para ela, hesitando. "Não sei se consigo, Maria. Eles só veem minhas muletas." Maria suspirou, reconhecendo a dor que se escondia nas palavras dele. "Lucas, você é muito mais do que isso. A forma como você olha para o mundo, como luta todos os dias, isso é o que conta. Vamos dar o primeiro passo juntos." Os olhos de Lucas brilharam por um segundo, e, em um impulso, ele tentou levantar-se com as muletas, mas escorregou e quase caiu. Maria imediatamente o segurou, ajudando-o a se equilibrar. "Viu? Um passo de cada vez. Não desista," ela incentivou, cheia de determinação. Nesse momento, uma mulher, que observava de longe, se aproximou. Era Vânia, uma antiga conhecida de Maria. Com um olhar cheio de empatia, ela sugeriu: "Por que não organizamos uma oficina de arte na praça? Podemos envolver outras crianças, mostrar que todo mundo pode se expressar e que as diferenças fazem parte da beleza da vida." Maria e Lucas trocaram olhares. Era uma ideia cheia de esperança. Nos dias que se seguiram, a ideia da oficina tomou forma. Maria sentiu o coração pulsando mais forte, como se finalmente conseguisse ver um caminho claro à frente. Mas, enquanto ela mobilizava a comunidade e organizava tudo, os dedos da crítica ainda a apertavam. Algumas pessoas viam a iniciativa com desdém, questionando por que a mendiga estava se metendo na educação dos filhos delas. Maria se perguntou se teria forças para continuar. A dúvida surgiu como uma sombra, ameaçando apagar o pequeno brilho que começava a acender.
Mas, ao olhar para Lucas, decidiu que não poderia desistir. Ele precisava dela, e ela também precisava dele. A conexão entre eles se tornava cada vez mais clara, como uma linha invisível que os unia. No dia da oficina, a praça estava cheia de cores, risadas e um ar contagiante de esperança. Crianças se reuniam em torno de mesas improvisadas, criando arte com tintas e papéis. Lucas se ergueu em suas muletas, explorando cada cantinho, orgulhoso e feliz. Maria observava, seu coração pulsando de alegria. Mas no fundo, sabia que a batalha estava longe de acabar. O que ainda estava reservado para eles? Haveria outros desafios inesperados à vista? As perguntas se acumulavam, e um frio na barriga crescia, especialmente quando percebeu que, mais uma vez, boatos começavam a circular. E o que seria esse novo incêndio que ameaçava consumir tudo? Maria sentia que o futuro delas dependia de coragem, uma coragem que precisava ser encontrada e compartilhada. Maria acordou cedo naquela manhã, os pássaros cantando e a luz suave filtrando pelas janelas. O que deveria ser um alívio, no entanto, trazia uma ansiedade inexplicável. O sucesso da oficina de arte na praça havia sido um sopro de esperança, mas os boatos continuavam ecoando, como uma música desafinada que não conseguia cessar. Ela sentia os olhares de julgamento a seguirem, mesmo nas pequenas vitórias. Com os dias passando, a pressão aumentava. O pesado fardo das críticas se tornava mais difícil de suportar. Já não bastava suportar as palavras maldosas, agora se uniam à incerteza sobre o futuro da oficina. Maria pegou o celular, hesitando antes de abrir as mensagens. Sempre era a mesma coisa, pessoas questionando sua presença no projeto, como se seu passado lhe tirasse o direito de sonhar. Ela decidiu se encontrar com Lucas, acreditando que a força dele poderia revigorá-la. Enquanto cruzava a praça, viu Lucas sentado em uma mesa, cercado por crianças, suas muletas ao lado. Com as mãos manchadas de tinta, ele ria, seus olhos brilhando. Aquela cena fez sorrir, uma onda de orgulho subindo pelo peito. Mas, assim que se aproximou, percebeu que havia algo diferente na expressão dele. O que foi, Lucas? Você não está tão animado quanto antes, perguntou, sentando ao seu lado. Hoje as crianças estavam tirando sarro de mim. Disseram que eu sou um defeito com muletas, ele respondeu, e as palavras saíram como se o peso de suas inseguranças o estivesse sufocando. Maria sentiu uma onda de compaixão, como um calor se espalhando. Mas isso não é verdade. Você é incrível, Lucas. Olhe ao seu redor. Essas crianças vieram para te ver, aplaudir. Elas adoram você. Mas elas não veem minhas muletas, Maria. Elas só enxergam o que me falta. Ele balançou a cabeça, os olhos avermelhados. Teria que ser mais do que palavras bonitas. Maria tomou uma decisão nesse momento. E se nós fizermos algo para mudar isso? Vamos desafiá-las, e a nós mesmos, a ver as coisas de outra forma. Vamos mostrar que a arte é sobre expressar o que está dentro de nós, não o que está fora. Lucas a olhou, a dúvida ainda presente, mas uma centelha de esperança começava a brilhar. Como você imagina isso, Maria? Vamos criar uma instalação de arte que celebre as diferenças. Cada um de nós pode desenhar uma parte de quem somos, o que supera as limitações. Podíamos convidar todos para contribuírem e, juntos, transformar a praça em um mural gigante. A ideia pulsava entre os dois, levando lentamente um sorriso ao rosto de Lucas. E se eles não aceitarem? Ele sussurrou, ainda inseguro. Precisamos dar o primeiro passo, não é? E se não der certo? Vamos fazer de conta que não temos medo. Se der errado, ao menos tentamos, certo? Lucas começou a sorrir. Antes que pudessem se perder na conversa, uma criança se aproximou e perguntou: o que vocês estão fazendo? Estamos planejando algo diferente. Quer vir com a gente? Maria perguntou suavemente, e, com um aceno de cabeça, a criança lembrou que mais amigos estavam por perto. Com o tempo, mais e mais crianças se aproximaram. A energia da praça mudou. Lucas, agora mais confiante, ergueu-se na muleta, sorrindo para cada um. Mas aos poucos, uma nuvem de desaprovação se desenhou no horizonte. Os olhares conhecidos que antes deixavam Maria angustiada estavam de volta. Murmúrios começaram a se espalhar, carregados de desprezo. E, em meio a toda a animação, uma figura se destacou. Era uma mulher da vizinhança que há muito tempo não aparecia, e o que ela dissera? Maria congelou, seu coração disparando. O que aquilo poderia significar para todos eles? Ela sentiu o peso da pressão aumentar mais uma vez. Estava prestes a se abalar ou encontrar a coragem novamente.
Eu não posso deixar que isso me impeça, Lucas. Temos que seguir em frente, Maria murmurou, enquanto um misto de esperança e medo se retorcia dentro dela. Mas o que a mulher queria realmente? Ela estaria lá para ajudar ou para acabar com o que havia sido construído? Maria sentiu o ar pesado, como se cada palavra que a mulher ia pronunciar pudesse despedaçar o sonho que estavam construindo. O olhar aflito de Lucas a fez lembrar do quanto era vulnerável essa nova empreitada, não apenas para ela, mas para todos os envolvidos. Oi, Maria, a mulher começou, fixando os olhos nela com uma intensidade desconhecida. Eu não sabia que você estava de volta. Voltei para ajudar, Maria respondeu, um tremor na voz. A expressão da mulher mudou para algo entre dúvida e preocupação. Você não tem ideia do que está fazendo. As crianças, os pais, eu só estou dizendo para você tomar cuidado, a mulher alertou, gesticulando levemente. Maria não sabia se deveria se sentir reconhecida ou ofendida. O que isso significa? Você está aqui para apoiar ou para me derrubar? Não podemos nos deixar levar por essa energia negativa. Lucas, no entanto, tomou uma respiração profunda e se virou para a mulher. Estamos planejando uma instalação de arte, algo que mostre nossa força, nossas histórias. A mulher hesitou. E se isso não der certo? Se não agradar as pessoas? O que importa é que estamos tentando. Que queremos fazer algo diferente, Lucas exclamou, sua voz carregando uma firmeza que tocou os outros ao redor. Diante da reação inesperada das crianças, que se uniram a Lucas, mostrando apoio, a mulher pareceu abrandar. Olha, eu só quero que você lembre que nem todos vão gostar, Maria. A vida pode ser cruel, e eu vi isso acontecer. A última vez que você foi embora, pessoas ficaram desapontadas. Eu entendo. Mas eu voltei e estou aqui disposto a tentar novamente. Não só eu, mas todos aqui estão, e isso é mais importante do que as opiniões alheias. Maria respondeu. O desafio no olhar de Lucas iluminou um pouco seu coração. Apesar das incertezas, as crianças atrás de Lucas começaram a aplaudir, como se verbalmente dissesse: nós acreditamos em você. A energia contagiante fez com que a mulher parecesse entrar em conflito consigo mesma. Talvez eu tenha sido dura demais, disse, com a voz mais baixa. Se vocês realmente estão dispostos a se expor, a fazer algo por todos, quem sou eu para dizer o contrário? Maria sorriu, um sorriso cheio de lágrimas prestes a brotar. Vamos fazer isso juntos. É a nossa chance e precisamos dela. Há um mural onde todo mundo possa expressar quem realmente é. Mostre aos outros que as diferenças são uma beleza, gritou uma criança, sua empolgação fazendo ecoar vozes na praça. E, assim, com um torvelinho de emoção, o grupo começou a se organizar. Embora houvesse nervosismo no ar, a esperança também dançava com eles. Logo, cartolinas, tintas e pincéis estavam espalhados pela praça. As crianças se aproximavam, cheias de ideias e animação. Maria se movia entre elas, ouvindo suas histórias e coletando cada palavra como se fosse ouro. Mas, enquanto a energia da criação se solidificava à sua volta, uma sombra mais profunda se aproximava. Ao longe, Maria avistou os adultos da vizinhança, todos eles reunidos, trocando olhares e sussurros. Um deles parecia estar se preparando para intervir, um embaraço fluindo entre eles. Maria, algo não está certo, Lucas disse, percebendo a tensão que crescia na atmosfera. Parece que não só eles estão desconfortáveis. Eles têm algo a dizer. Maria sentiu um frio na barriga, seu coração acelerando novamente. Seria esse o momento em que tudo poderia desmoronar? Ou ela conseguiria reunir toda a coragem que havia encontrado para enfrentar essa nova tempestade? Vamos enfrentá-los juntos, ela decidiu, a adrenalina fazendo sua determinação brilhar. Lucas assentiu, mas, no fundo, estavam todos nervosos. Precisavam da força uns dos outros, mas uma pergunta pairava no ar. Até quando? Enquanto Maria se preparava para dar mais um passo, um murmúrio à distância crescerá e a atmosfera parecia prestes a mudar radicalmente. O que aqueles adultos trariam de volta? Maria respirou fundo, sentindo a pressão do olhar dos adultos. A praça estava envolta em um silêncio tenso, e o murmúrio nas vozes crescia a cada segundo. Aqueles que antes eram apenas uma massa indistinta agora se tornavam figuras com expressões de preocupação e até desprezo. Maria, você não pode simplesmente ignorá-los, Lucas disse, com o rosto pálido. Se eles acharem que isso é uma má ideia, tudo pode desmoronar. Você sabe como são essas coisas. A mulher que havia falado antes agora se colocava à frente do pequeno grupo de adultos, o rosto sério e a mente em chamas.
Não estamos aqui para ser cruéis, mas para proteger o que temos de mais precioso, nossas crianças. Suas palavras cortaram o ar. A arte é importante, é verdade, mas o que mais sabemos é que a arte precisa vir de um lugar seguro. Não podemos deixar que criem algo que não sabemos controlar. As palavras da mulher reverberaram em Maria como um eco doloroso. Era difícil esquecer o passado, aquela sensação de fracasso que a acompanhava. Mas algo precisava mudar, e ela queria que fosse ali, naquele instante. As crianças, percebendo a tensão, começaram a sussurrar entre si. O olhar de uma delas, uma menina de cabelos cacheados e sorriso grande, transmitiu a Maria a fragilidade da situação. A gente quer fazer algo bonito, algo que todo mundo vai gostar, ela falou. Por favor, deixe a gente tentar. Maria deu um passo à frente, sua decisão se solidificando. Existem muitas maneiras de mostrar o que sentimos, começou ela, sua voz forte. O mural será um reflexo de quem somos, das nossas lutas, dos nossos sonhos. E sim, pode ser que algumas pessoas não gostem. Mas a questão é, isso vai fazer com que a gente desista? Lucas sorriu, percebendo a força nas palavras de Maria. As crianças começaram a se alinhar, decididas, como se formando uma barricada de esperança entre os adultos e seu desafio. Precisamos dar uma chance, uma outra criança gritou, unindo a voz a muitas outras. O coro de suporte crescia, e, por um momento, aquele grupo infantil parecia ser mais forte do que as incertezas que o cercavam. Deixe-nos mostrar nosso potencial. Uma outra voz se levantou. Todo o ambiente se iluminava com a energia das crianças. O desafio tinha se transformado em uma chance de união. A mulher que havia alertado Maria pareceu hesitar novamente, seus olhos piscando com uma mistura de dúvida e interesse. Talvez, ela começou, mas o murmúrio do grupo paralelamente crescia. Os adultos estavam divididos. Maria percebeu que cada momento era crucial. Assim, fez uso da sua voz, que agora se sentia mais firme. Precisamos de um espaço para nos expressar. Se não der certo, então poderemos aprender com isso. Mas, se não tentarmos, vamos ficar estagnados como sempre estivemos. O que unia todos naquela praça não eram apenas as vozes de apoio, mas uma crença comum em um futuro melhor. Mas antes que a mulher pudesse responder, um homem atrás dela, visivelmente aborrecido, levantou-se. Sua voz era imponente e fazia o coração de Maria acelerar. E se isso for só mais uma fantasia? Se o que você chama de arte for só um reflexo da desordem? Não temos tempo para isso. Maria sentiu a adrenalina subir. A posição deles estava se tornando mais crítica e a divisão entre os grupos parecia se intensificar. Esses muros que vocês constroem, esses medos, não podem ser mais fortes do que nosso desejo de mudança, retrucou Maria, com fervor. O homem hesitou um momento, soltando um riso sarcástico. Você não sabe com quem está lidando, garota. E assim, enquanto os adultos se preparavam para contestar essa ideia de unidade, a energia nas crianças continuava a pulsar, ainda firme. Maria sabia que a batalha ali era muito mais do que a criação de um mural. Era sobre suas vozes não serem silenciadas. Quando um dos adultos se preparou para disparar outra crítica, algo inesperado aconteceu. A menina de cabelos cacheados se adiantou e, olhando nos olhos do homem, disse: todas as histórias têm um lado bonito. Dê uma chance. Pra gente mostrar isso. O silêncio era palpável. Maria sentiu que o tempo tinha congelado. O que viria a seguir poderia alterar tudo. Conseguiriam vencê-los? Ou seriam engolidos por um muro de descrença? A tensão era quase insuportável. O olhar do homem caiu sobre a menina, e a praça parecia conter a respiração. Maria notou as mãos da criança tremendo um pouco. Ela queria transmitir coragem, mas suas próprias palmas suavam, e o peso da expectativa estava mais forte do que nunca. O grupo infantil, agora completamente unido em um desejo visceral de fazer acontecer, parecia em sintonia. O que você acha? Se você estivesse no nosso lugar, gostaria de ter uma chance de contar sua história? Perguntou a menina, sua voz alta e clara. Maria se perguntou de onde aquela garotinha estava tirando tanta coragem. Por um momento, apenas por um instante, o homem hesitou, sua expressão endurecida como um bloco de pedra começando a rachar. As vozes das crianças ecoavam em um crescimento constante. Sim. Ué, é isso que a gente quer. Vamos mostrar que podemos fazer diferente, alguém gritou do fundo. Em resposta, uma onda de aplausos começou a se erguer, uma batida forte daquele grupo infantil reivindicando seu direito de sonhar.
A mulher que inicialmente se mostrará tão firme diante do grupo adulto, agora parecia abalada. Sua resistência começava a escorregar, como areia entre os dedos. Talvez a gente precise ouvir mais, ela sussurrou, mas o homem continuava a manter a posição. E por que deveria me importar com a visão de crianças? Já vi muitas ideias boas que, no fundo, eram apenas ilusões. Maria não podia deixar que isso desanimasse. Mas são as ilusões que podem nos levar a novos lugares. O que temos a perder? Nossas crianças merecem um futuro. Cada uma delas tem uma história, um sonho. Um mural que expresse isso poderá mostrar quem somos de verdade. O homem cruzou os braços, mas seu olhar estava começando a vacilar. O murmúrio entre os adultos crescia, e Maria percebeu a chance de que a decisão poderia ser tomada a qualquer momento. Era agora ou nunca. E se vocês estiverem certos? A mulher finalmente perguntou, balançando a cabeça lentamente. E se houver beleza nessa arte que tanto temem? E assim, as crianças fizeram uma roda na praça, levantando suas mãos, numa celebração de ousadia. A energia vibrante se espalhou e vislumbrou uma nova possibilidade. Maria olhou para Lucas, que sorria, acenando para as crianças com otimismo. Logo, uma menina de óculos levantou sua voz, ainda tímida, mas com firmeza. E se a nossa arte puder curar nosso passado? Se puder unir a gente, dar esperança? O silêncio ficou mais leve, como se as palavras flutuassem. O homem que antes parecia intransigente agora se mostrava um pouco confuso, seu rosto refletindo um misto de surpresa e dúvida. No fundo, ele sabia que não podia simplesmente ignorar o clamor por autenticidade. Algo havia mudado no ar. Vamos fazer uma votação, propôs a mulher, sua voz mais firme agora. Afinal, o que mais queremos do que ouvir nossos filhos? Eles são o nosso futuro. O clamor das crianças aumentou ainda mais. Uma votação. Maria sentiu o coração disparar. Seja lá o que acontecer, vamos nos fazer ouvir. Mas antes que a votação pudesse acontecer, um outro adulto se levantou. Ele parecia chateado, segurando algo na mão. E se isso tudo não passar de um sonho maluco? Vamos colocar a nossa reputação em risco por causa de um sonho? As palavras dele caíram no ar como um peso. O semblante de muitas pessoas mudaram, e Maria percebeu que a batalha estava longe de acabar. O próximo passo era decisivo. O que viria a seguir poderia mudar tudo para sempre. Maria olhou para as crianças, e segurando a mão de uma delas, perguntou, quem de vocês está pronto para lutar por isso? Os olhos brilhantes das crianças refletiam determinação. Elas estavam prontas para desafiar o medo e, por um momento, a esperança ressoava mais forte que a dúvida. A verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estava por vir nessa batalha por um novo começo? O silêncio na praça estava carregado de expectativa. As crianças, unidas, olhavam para o homem que parecia estar em um conflito interior. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a decidir o rumo de suas vidas. Maria sentiu seu coração acelerar. Era a primeira vez que se via na posição de lutar por algo que realmente importava. O que eu estou dizendo, começou o homem, ajustando a gravata com nervosismo, é que temos que ser realistas. A vida não é feita de sonhos, mas de responsabilidades. E esse mural, bem, ele pode não ser o que a gente precisa. Uma onda de murmúrio se espalhou entre os adultos. Maria olhou de relance para aqueles que haviam apoiado o homem e percebeu agitação em seus rostos. Eles estavam divididos. No meio do barulho, a menina de óculos, encorajada pelo impulso da votação, levantou seu braço ainda mais alto. Mas a gente precisa acreditar, não só ver as coisas como elas são. E se a gente não fizer, o que vai ficar para nós? Os aplausos começaram a ecoar novamente, como um sinal de apoio à jovem oradora. Era contagiante. As crianças começaram a pular e dançar, suas vozes se unindo em um coro de esperança que reverberava pela praça. Maria, tomada por um ímpeto de coragem, falou alto. Não se esqueçam do que está em jogo. Estamos falando de vidas, de histórias. Um mural pode ser um farol de esperança, uma forma de expressar que somos mais do que nossos medos. Até os adultos aqui precisam lembrar disso. A multidão aplaudiu, e Maria viu que mais adultos estavam se juntando ao clamor das crianças. O homem, por sua vez, ainda hesitava. Sua expressão era uma mistura de insegurança e busca por aprovação. Foi quando um velho, que até então estava em um canto observando, ergueu a voz. Meu amigo, ele disse,
Por que é tão difícil acreditar na mudança que vem com a arte? Em toda a minha vida, fui ensinado a esperar pelo pior. Mas a arte me deu um propósito, uma razão para viver. É hora de deixarmos o medo de lado. A voz do homem hesitou novamente. Maria podia ver que uma brecha se formava em sua armadura. As crianças começaram a gritar: sim, vamos fazer a arte. Vamos criar juntos e mostrar o que podemos ser. Finalmente, após um longo momento de silêncio, a mulher que havia proposto a votação voltou a falar. Vamos colocar isso à prova. Façamos a votação, mas não há do modo habitual. Seu olhar era intenso, como se estivesse desafiando todos a verem essa nova perspectiva. Vamos votar com nossa paixão. As palmas, os gritos, vamos nos manifestar. As crianças não precisaram de mais incentivo. Elas começaram a puxar todos para perto, formando um círculo vibrante e enérgico. Os adultos, relutantes, começaram a se mover, empurrados pela energia contagiante. Maria não conseguiu conter a emoção ao ver a transformação no ambiente. Imaginou o mural como um símbolo, uma junção de sonhos que poderia unir todos ali. Uma explosão de cores, risos e sorrisos que poderiam curar feridas antigas. Mas, do fundo da multidão, uma voz conhecida quebrou a atmosfera de alegria. Era o homem que havia manifestado resistência, agora visivelmente alterado. Mas e se isso tudo não der certo? E se a gente se machucar mais uma vez? O murmúrio parou, e o medo pairou no ar por um momento. Maria olhou para as crianças. Elas estavam assustadas, mas também corajosas. E se der certo? Perguntou uma delas, com a determinação ardente nos olhos. A população ficou em silêncio, esperando uma resposta. O momento de decisão estava cada vez mais próximo e Maria sentiu que a verdadeira batalha por um futuro melhor estava prestes a começar. E agora, mais do que nunca, as coisas estavam em jogo. Como uma obra em construção, o destino da praça podia mudar a qualquer segundo. E se, no final, eles realmente conseguissem reescrever a história de seu bairro? O silêncio se arrastou, pesado como uma nuvem cheia d'água prestes a romper. O homem, a quem todos olhavam, parecia perdido em seus pensamentos. Maria, de um lado para o outro, queria gritar, queria que ele visse a força que florescia naquelas crianças. No fundo, sabia que aquele momento era decisivo. Um garoto ao seu lado puxou sua manga. Maria, e agora? E se ele disser que não pode? O medo nos olhos dele era palpável. E se a gente perder tudo? Respirando fundo, Maria se agachou à altura dele. Olha, só por estarmos aqui já é uma vitória. O mural pode ser um símbolo para todos nós. Não podemos deixar o medo vencer. Ela sorriu, tentando transmitir a confiança que ainda sentia. Na praça, as vozes começaram a se elevar novamente. A arte é vida. A arte é mudança, gritavam, e cada canto ecoava com a certeza de que a união poderia realmente fazer a diferença. Mesmo os adultos que antes eram céticos começaram a olhar uns para os outros, como se, finalmente, algo estivesse se quebrando entre eles. E foi assim que, lentamente, a figura do homem começou a transformar-se. Ele observou as crianças dançando, a esperança estampada em seus rostos. Seus olhos brilharam ao perceber que, apesar de todos os perigos, havia uma força incontrolável naqueles pequenos que não se deixavam abater. A batalha de medos e responsabilidades começava a ceder espaço à luta por sonhos. Eu não quero que eles se machuquem de novo, ele murmura, quase para si mesmo. Mas a resposta veio de um grupo de adolescentes que se aproximaram. Ninguém vai se machucar se a gente se unir, um deles bradou, oferecendo suas palmas suadas àquelas crianças tremulantes. A vida é cheia de riscos, mas se não tentarmos, a gente nunca vai saber. O homem respirou mais fundo. E se a gente não conseguir uma autorização? E se o mural for destruído depois? Sua voz fraquejou, cercada por incertezas. As crianças, sem pensar duas vezes, começaram a gritar e pular ainda mais alto. Nós vamos conseguir. Nós somos mais fortes. A energia era palpável. Maria olhava para a multidão e via uma mudança. Olhos que antes estavam saturados de ceticismo começavam a brilhar com uma centelha de esperança. Ela sabia que não era apenas sobre o mural, era sobre a transformação que acontecia naquele momento. Então, do meio da multidão, uma mulher mais idosa, que sempre parecia estar à margem das discussões, levantou-se. Ela tinha uma expressão forte e decidida. O mural pode ser removido, mas nossas lembranças, nossos sentimentos, isso fica para sempre. Vamos criar algo que lembre nossa força.
Que conte nossas histórias. O homem olhou ao redor, claro agora. Seu coração batia mais forte, a hesitação começava a derreter. Ele começou a perceber que o que estava em jogo era muito maior do que qualquer medo ou insegurança. Então, vamos votar, gritou a mulher, quebrando o silêncio. A arte é a nossa voz. Vamos ter coragem de usá-la. Os aplausos irromperam como um trovão. As crianças se uniram, cada uma levantando as mãos, formando uma onda de braços e risadas. Mesmo os adultos se juntaram ao movimento. Não podiam mais resistir à força da união. E enquanto a vibração daquela energia coletiva se espalhava, algo dentro do homem mudou. Pela primeira vez, ele viu não o espelho da dúvida, mas um reflexo do que poderia ser. Um futuro mais colorido, vibrante como um mural fresco em uma cidade que havia começado a se esquecer de como sonhar. Mas, no instante em que sua boca se abria para finalmente apoiar a ideia, um sirene distante cortou o ar, trazendo todos de volta à realidade. Maria sentiu um frio na espinha. O que aquela sirene significava? O olhar do homem congelou. E enquanto todos na praça aguardavam o desenrolar da situação, uma nova preocupação cresceu nas mentes de muitos. E agora? O que vai acontecer com nossos sonhos? A sirene ecoou pela praça, trazendo uma tensão palpável. Maria sentiu o coração apertar. O sonho que havia começado a florescer estava agora ameaçado por cavernosos medos, mas a energia das crianças ainda pulsava, firme e vibrante. Ela sabia que não podiam se deixar levar pelo pânico. Vamos lá, pessoal. O que vocês querem fazer? Maria gritou, buscando contagiar a audiência com sua força. Lucas ao seu lado olhou para ela, as muletas se firmando no chão, seus olhos brilhando com determinação. Ele tomou a palavra. Isso é só um barulho. Nós podemos fazer isso acontecer. Suas palavras ativaram um coro de apoio, e logo as crianças começaram a gritar e dançar, formando um círculo de esperança. Os adultos tinham suas próprias incertezas, mas as vozes das crianças aumentavam, ecoando um clamor por mudança e luta. A mulher idosa falava com fervor, sua voz cortando os murmúrios de insatisfação. A arte é a nossa liberdade. Nossos medos não podem nos calar. A sirene finalmente cessou, mas o clima de apreensão ainda pairava. Maria tomou uma decisão. Com o coração pulsando de esperança, subiu em um pequeno banco e disse, com firmeza, a mudança não vem do medo. Vem da coragem de tentar. Vamos mostrar que temos algo para dizer, algo que pode marcar a diferença. Um murmúrio de assentimento se espalhou. As crianças, com os corações ardendo de emoção, ergueram as mãos, unidas. Nós somos a mudança. Vamos mostrar nosso mural. E assim, um novo clima se ergueu na praça. Maria, cheia de coragem renovada, juntou forças com Lucas e as outras crianças. A ideia do mural agora estava mais viva do que nunca. Cada um começaria a desenhar suas próprias histórias, suas próprias vozes que ecoariam nas paredes da comunidade. Lucas olhou nos olhos de Maria e comentou, se dermos o nosso melhor, isso não pode falhar, certo? Ela sorriu, a alegria pulsando por todo o corpo. Certo. Juntos, somos mais fortes. As crianças começaram a se dispersar, prontas para dar início ao projeto. Maria viu mães e pais aderindo ao movimento, ajudando na montagem de mesas e na coleta de materiais. Os corações estavam mais leves, e o clima de aceitação voltava a brilhar, lentamente, derrubando as barreiras da dúvida. Com o passar das horas, a praça virou um espetáculo de cor. Risos e vozes se misturavam enquanto as artes se formavam. Desenhos de paixões, medos e esperanças tomavam forma, criando uma tapeçaria viva que contava a história de cada participante. Os adultos, anticéticos, agora paravam para olhar, alguns até com lágrimas nos olhos. A transformação era inspiradora. Maria e Lucas, com suas muletas e garra, estavam no centro, organizando, ajudando a manter o espírito em alta. Quando o sol começou a se pôr, uma criança gritou, olhem! O mural está pronto! Os olhares giraram em direção à obra, e a cena era emocionante. Os traços coloridos refletiam não apenas as lutas, mas também a resiliência, a união e a força de uma comunidade que se reerguia. Maria teve que respirar fundo, segurando as lágrimas. Lucas, ao seu lado, abraçou sua amiga. Conseguimos, Maria! Olha isso! Estamos aqui, juntos! E assim, à medida que as vozes se uniam em canções alegres e o brilho da arte iluminava a praça, um profundo senso de pertencimento emergiu. A sirene que havia cortado a atmosfera parecia distante, como se nunca tivesse existido. Maria sorriu para Lucas, sentindo o calor da felicidade invadir seu ser. Eles haviam conquistado um espaço, não apenas físico, mas um espaço no coração uns dos outros.
A luta contra o preconceito, os fantasmas do passado e todos os desafios que a vida ainda apresentaria agora pareciam mais palatáveis. Juntos. Foi ali, em meio a quadros vibrantes e sorrisos entrelaçados, que Maria pela primeira vez sentiu que tinha finalmente encontrado um lar. Através da arte, do amor e da amizade, uma nova história se formava. E isso era apenas o começo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.